Pessoal, vamos falar sobre a situação lá na Ucrânia e algumas novidades aí que podem indicar até um colapso da ofensiva russa, hein? Vamos entender o que está acontecendo. Essas notícias foram sugeridas por Brzezek, Henrique e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Se quiser pagar um cafezinho para mim, tem um botão valeu aí embaixo. Eu agradeço a todos. Pois bem, o curioso de ontem, né? Não teve nenhum avanço russo ontem. Olha só, o pessoal aqui do Instituto de Estudos da Guerra noticiou que isso aqui, olha, não houve nenhuma ataque no chão na Ucrânia no dia 2 de maio. Não quer dizer que não teve nenhuma ação, teve muitos bombardeios em várias regiões, em toda a frente de batalha aqui. Houve alguma pequena tentativa de avanço aqui em Donetsk, coisa e tal, mas basicamente nada em todo o fronte. Isso é uma coisa realmente estranha, porque deveria estar no auge esse ataque, essa fase 2 da guerra da Rússia contra a Ucrânia, e eles não têm conseguido avançar nada, e ontem, pela primeira vez, não avançaram nada mesmo, né? Eles vinham avançando pouquinha coisa, pegando pouco território todo dia, trocando isso por um monte de soldados, era a estratégia ucraniana, trocar território por soldado, ou seja, os russos avançavam um pouquinho, mas perdiam muita coisa nesse avanço, é o que vinha acontecendo, e ontem não fizeram nada, não partiram para nada. O que pode estar acontecendo? Lógico, eles podem estar fazendo alguma reorganização aqui, a gente sabe que o Gerasimov esteve na frente de batalha até poucos dias atrás, voltou já para a Rússia, não se sabe se voltou fugindo ou se voltou porque acabou o trabalho dele aqui mesmo. De qualquer forma, pode ser que ele tenha sugerido alguma forma de reorganização e o exército russo esteja fazendo isso neste momento. Agora, se você quiser ser otimista nesse propósito, você pode ser. Pode ser que o Gerasimov tenha visto que a situação está tão feia que voltou correndo para lá, e o pessoal aqui está meio sem comando, sem saber o que fazer na Rússia. Enfim, realmente não teve nenhum avanço russo de ontem, inclusive o Philip O'Brien, que fez aquele gráficozinho mostrando como é que está a força do avanço russo, pela quantidade de equipamentos que os russos perdem todo dia, ele falou que novamente ontem teve muito menos tanques destruídos, né, só 18 tanques e 26 APCs, ou seja, muito pouca coisa foi destruída ontem, o que significa que os russos atacaram muito pouco ontem, né? Enfim, não era o que se esperava nessa altura da guerra. É lógico que a Rússia já sabe que não vai conseguir terminar esse negócio até o dia 9 de maio, mas eles esperavam ter alguma coisa para apresentar. Então, o mais provável é que eles estejam agora buscando manter as áreas que eles chegaram a conquistar. Isso já é uma coisa muito mais factível para os russos. Não é fácil, tá? Porque realmente, de fato, eles ainda têm a preocupação muito grande com a contraofensiva ucraniana. Manter o que eles têm aqui já vai ser difícil para os russos. Isso provavelmente é o objetivo deles agora. Bom, houve um anúncio, isso daqui ainda é bem preliminar, tá? Não há confirmação disso ainda, que os ucranianos pegaram Saltov. Saltov é essa cidadezinha aqui, que está com essa caveirinha aqui. Aqui no mapa está dizendo apenas que houve muitas baixas russas em Saltov, aqui perto de Kharkiv, mas segundo relatos aqui na internet, você tem, na verdade, os ucranianos já pegaram essa cidade. Isso é uma coisa significativa, porque isso é um outro ponto de transição desse curso d'água aqui. Eu não sei se tem o nome aqui da Reservatório Pecheniri. É esse corpo d'água que tem aqui, é uma represa aparentemente, porque ele já tem toda essa área aqui. Mas aqui certamente ele deve estar encontrando dificuldade para atravessar. Aqui tem algumas cidades que devem estar em controle russo, então é difícil eles atravessarem aqui. E a outra ponte que tem sobre esse reservatório é por aqui, justamente em Saltov. E aparentemente, segundo estão dizendo, eles já estão em Saltov, os ucranianos, então essa contraofensiva ucraniana aqui em Kharkiv parece que já está avançando bastante, né? Já temos aí pelo terceiro dia notícia de avanço nessa frente, e isso está ficando cada vez mais parecido com o que aconteceu lá no norte também. Foi basicamente a mesma coisa, os russos avançavam devagarzinho, mas iam avançando todo dia, eles pegavam mais um pouquinho de terra, e em determinado momento eles pararam de pegar a terra, a gente começou a ter as notícias das contraofensivas ucranianas, até que a ofensiva russa lá colapsou totalmente no norte, eles saíram em retirada, né? Vamos ver como é que está a coisa aqui. Eles pegando
supostamente eles conseguirem realmente pegar Saltov e atravessar o rio aqui, eles ficam muito próximos da linha principal de suprimentos para Izium, que passa aqui, né, que é Belgorod, e aqui é uma linha férrea que eles estão usando, e estradas também tem por aqui, eles estão usando para chegar em Izium, que é a frente principal de batalha deles, né? Enfim, realmente uma notícia boa se isso for verdade, de fato é algo bastante positivo, né? Uma outra notícia boa foi que chegaram os primeiros ônibus de refugiados em Zaporizhia, né? Vocês lembram, eles saíram aqui de Mariupol, e havia o risco muito grande, foi aquele acordo que foi feito com as Nações Unidas e o Putin, em que a Rússia aceitou que esses ônibus saíssem e fossem para o território ucraniano, né? Havia o risco de serem desviados aqui para a região controlada pelos russos e coisa e tal, mas felizmente isso não aconteceu, deu tudo certo. Chegaram ontem os primeiros ônibus com refugiados de Mariupol em Zaporizhia. Então, é só o começo, ainda tem muita gente para ser evacuada. Esse corredor humanitário criado aí com a ajuda da ONU parece que está funcionando, então vamos ver se conseguem realmente evacuar todo mundo que está lá na planta da Azovstal, né? Bom, além disso, ontem também a gente teve novamente explosões em Belgorod, ou seja, teve várias explosões por lá. O pessoal filmou alguns pontos lá da explosão, ou seja, lembra, ontem eu falei que teve já explosão no dia anterior. É o segundo dia que Belgorod experimenta explosões com aviões ucranianos fazendo sobrevoos na cidade e explodindo coisas por lá, né? Belgorod é uma cidade próxima aqui é uma cidade na Rússia, próxima aqui da fronteira com a Ucrânia, tá vendo aqui as explosões, e os caças ucranianos têm visado instalações militares ali. Então são alvos legítimos, não é ao contrário do que a Rússia vem fazendo. Não se trata de uma guerra de invasão, não é que a Ucrânia pretenda conquistar Belgorod, nada disso, mas ela está visando alvos militares ali, o que é perfeitamente legítimo nessa situação, né? Então tem aqui um monte de vídeos de ontem lá em Belgorod que está virando uma rotina esse negócio de explodirem coisas por lá, né? E não foi só lá não, teve também uma explosão grande numa fábrica de pólvora em Perm, que é uma outra cidade russa, é relativamente longe. Mais uma vez a gente fica naquela dúvida, foi um acidente? Pode ter sido um acidente, né? Pode ser, isso acontece, acidentes infelizmente acontecem, né? Mas é novamente uma instalação que tem a ver com a guerra, fabricação de pólvora, certamente. Parece que lá eles produzem diversos tipos de mísseis também. O Putin esteve recentemente lá em Perm, mas não nessa fábrica que explodiu. Isso aqui é outra coisa na região aqui, não é a fábrica que foi explodida, né? Então, em termos militares, é isso. O que a gente está vendo é que os russos não avançaram nada ontem, simplesmente não atacaram, estão sem ação, estão fazendo o quê? Reagrupando, modificando a forma como fazem o ataque. O que eles estão fazendo a gente não sabe, pode ser inclusive o colapso dos russos, né? E tem outras indicações disso bastante curiosas. Por exemplo, esse cara aqui chama-se Girkin. Ele é um dos revolucionários, um dos caras na região lá de Donbás que criou o movimento separatista na região de Donbás. Ele não está mais envolvido com isso, e pelo que ele está falando, pelo discurso que ele tem feito agora, ele já está começando a ficar contrário a essa anexação russa da região de Donbás, hein? Olha o que ele falou no discurso aberto, né? E muita gente lá na região de Donbás ouve esse cara, porque ele é o cara que um dos caras que iniciou esse movimento, junto com os russos, né, de separação de Donbás e coisa e tal. E aí ele estava reclamando ontem o seguinte, olha só, por 8 anos estamos na mesma exata Donbás. Ao invés de construir ali um showcase, né, uma exibição de do que a Rússia pode fazer numa região separatista, eles estavam fazendo apenas uma espécie de reserva de palavrão, colocando os seus piores trapaceiros na região, né? A gente falou sobre isso outro dia, que realmente parece que havia toda uma briga de grandes burocratas russos por quem que ia explorar a região de Donbás, né? Aí está reclamando que fizeram um monte de pirâmide financeira, um monte de problemas lá, e criaram condições para que as pessoas em Donbás vivessem pior do que na Rússia e muito pior do que na Ucrânia. Isso é uma boa propaganda quando os comandantes que realmente queriam lutar dos locais, eles foram simplesmente assassinados. Isso é uma outra coisa sobre essa história de Donbás
que é isso. Quando a Rússia criou esse movimento separatista, ela uniu várias pessoas que realmente eram locais, queriam lutar pela independência de Donbás e coisa e tal. Não era a maior parte da população, mas haviam pessoas realmente dispostas a isso, né? E esses principais guerreiros, o pessoal que realmente lutou por Donbás da região, eles acabaram sendo mortos, não pelos ucranianos, pelos próprios russos. Por quê? Porque o russo queria controlar a região. E aquele pessoal ali não queria o controle russo também. Eles queriam realmente a independência da região, não queriam o controle russo. Então eles acabaram assassinados pelos próprios russos, né? E mortos não pelos ucranianos, foram mortos porque eles estavam no caminho de trazer mais poder para essa porcaria que está destruindo a praticamente florescente região de Donbás. Pelo menos na Ucrânia ela estava florescendo. O que eles têm feito aqui por 8 anos? O que isso, afinal, para que isso? Isso não reflete o que é a população como está o sentimento geral da população. Isso reflete sim, a receita caiu muito, as autoridades mostraram que essa coisa toda de mundo russo não é com eles. Ou seja, ainda continua criticando os russos aqui, né? O pessoal está falando que pô, a Rússia aqui não vai gostar desse discurso dele. Tá vendo aqui? Ó, essa aqui é a bandeirinha de Donetsk, lá da região de Donetsk. Esse cara era um dos caras por trás da criação desse negócio. O que ele está falando aqui, olha só, a gente está pior do que se estivesse na Ucrânia. E, bom, outro sinal muito estranho que está chegando é isso daqui. Isso aqui, por favor, tomem com cuidado essa notícia. Não há confirmação disso. Eu só vi isso aqui no New York Post. O New York Post é um jornal considerável, mas ele também só cita um canal do Telegrama chamado General SVR, que foi também onde eu vi esse tipo de coisa. Em vários canais do Telegram estava falando esse negócio sobre Putin tá sendo internado para fazer uma cirurgia de câncer agora. E é uma coisa muito estranha. Agora, a parada do dia 9, semana que vem, né? Daqui a poucos dias, como é que ele vai fazer uma cirurgia de câncer agora? Vai ficar fora do ar por quanto tempo? E, bom, teve um rapaz que comentou lá no meu Twitter, quando eu falei sobre essa notícia, que olha só, se for um câncer de tireoide, né, é relativamente rápida o pós-operatório, ou seja, pode ser uma cirurgia pequena e ele tem o pós-operatório a tempo de voltar 100% para a parada do dia 9. Mas, de qualquer forma, é muito estranha esse posicionamento, né? O Gerasimov voltou recentemente da linha de comando. Será que está colapsando essa coisa toda mesmo? Vamos ver o que está acontecendo, né? De novo, essa questão toda da cirurgia do Putin, a gente não tem certeza. Está saindo por aí. O New York Post é um jornal grande lá, americano, mas isso não quer dizer muita coisa, ninguém tem muita informação sobre o que está acontecendo, né? É lógico que todos nós estamos torcendo pelo câncer. Enfim, outras notícias significativas de ontem. O Cazaquistão avisou, o ministro de Defesa do Cazaquistão falou que não vai mandar tropas para a Ucrânia, mesmo caso a Rússia chame o CSTO. O CSTO é a OTAN da Rússia. Tá? A Rússia tem também um mecanismo de defesa e coisa e tal, em que se um dos países desse CSTO for atacado, os outros países são obrigados a defender também. Então o Cazaquistão está nessa linha, a Bielorrússia está nesse CSTO também, mas lembra, da mesma forma que a OTAN, esse pacto ele significa que se a Rússia for atacada, o Cazaquistão é obrigado a defender a Rússia. Da mesma forma, se o Cazaquistão for atacado, a Rússia é obrigada a defender o Cazaquistão. Mas o CSTO também não obriga em caso de ofensiva, tal como a OTAN também não obriga em caso de ofensiva. Como é a Rússia atacando a Ucrânia, então não tem por que o Cazaquistão entrar nessa, e eles já avisaram que não vão entrar nisso daí. A Rússia está sozinha nesse negócio. A gente já falou também sobre a Bielorrússia, que o Lukashenko também não quer entrar nessa confusão, nessa guerra. Todo mundo está vendo o que está acontecendo, a falha absoluta da Rússia nessa guerra. Quem que vai querer entrar agora a essa altura do campeonato, né? Enfim, circulou aí pelos bots russos aí, malucos da internet, uma cópia de uma suposta ordem polonesa de invadir a Ucrânia, que a Polônia iria invadir a Ucrânia, porque de fato já houve no passado disputas territoriais entre Ucrânia e Polônia, né? Há alguma coisa histórica, mas é coisa histórica, gente. Hoje em dia não tem mais nenhuma briga ali, não tem nada que seja significativo. A Polônia é dos países que mais está ajudando a Ucrânia
nessa guerra, então evidentemente que não tem nada nisso daí. Houve até a piada de algumas pessoas que talvez a Polônia pudesse aproveitar essa ideia. Então antes de mais nada, essa carta aqui que estão dizendo é falsa. O pessoal que está dizendo que, olha só, a Polônia vai invadir a Ucrânia e coisa e tal, é lorota. É desinformação russa querendo jogar um país contra o outro, querendo deixar as pessoas confusas, ou querendo dizer que, não, tem mais alguém que é contra a Ucrânia também, não sei o que lá, porque, né, como eu disse, a Rússia está ficando numa posição extremamente isolada. Até os países alinhados a ela não estão mais tão alinhados assim. Enfim, mas depois que saiu isso daqui, surgiu até uma ideia do pessoal da Polônia realmente atacar a Ucrânia, né? Porque a Polônia quer enviar equipamento militar para a Ucrânia, quer enviar aeronaves para a Ucrânia, quer fazer um monte de coisa, só que não quer milindrar a Rússia e coisa e tal. E se a Polônia declarasse guerra à Ucrânia, entrasse com todos os aviões e todas as armas na Ucrânia e imediatamente se rendesse e deixasse as armas todas lá? Né? De repente é uma maneira, não foi doação, foi uma guerra. A Polônia entrou em guerra com a Ucrânia. É piadinha que está circulando na internet isso daí, né? Uma ideia meio maluca aí. Mas enfim, não, a Polônia não vai invadir a Ucrânia. E mais sinal de isolamento russo, a Rússia vai abandonar a Estação Internacional Espacial. Ainda bem que os Estados Unidos têm agora a SpaceX, né? Porque até pouco tempo atrás a Estação Internacional ela dependia da agência russa para enviar astronautas para a Estação Espacial. Felizmente não é mais o caso, a SpaceX já está fazendo isso, então beleza, infelizmente a Rússia vai sair, né? A Rússia tem que se preocupar mesmo com isso. Eles vão ter que cortar muito gasto lá no Estado russo, porque para eles sobreviverem os próximos anos não vai ser fácil, né? Como se não bastasse um monte de países estar se afastando da Rússia, a Rússia ainda ajuda nisso, né? A gente falou ontem sobre a frase desastrosa do Lavrov, falando que Hitler era judeu e que os maiores antissemitas são judeus, e aquela história toda, que é um absurdo, isso daí, uma fala totalmente sem lógica. E o que levou isso? Lógico, Israel, que estava mantendo a neutralidade, que estava evitando entrar nessa guerra, já mandou chamar o embaixador, já tá questionando o que está acontecendo aí, que história é essa, porque é lógico, né? Tá ficando claro que quem é que é o nazista nessa história é a Rússia. E, bom, e a Rússia já respondeu acusando Israel de fazer um absurdo, que tá mostrando como Israel está apoiando o regime neonazista de Kiev e não sei o que lá. Ou seja, a Rússia está brigando, até com os poucos aliados que ela tinha, está cortando as relações. É sinal de colapso mesmo. E no meio dessa confusão, Bolsonaro resolve fazer mais merda, né? Ele recebeu o presidente turco, o Erdogan, lá em Brasília, e falou que não, que tal a gente fazer uma visita a Moscou para tentar convencer o Putin a parar com a guerra e coisa e tal. Para com isso, Bolsonaro. Olha só, essa coisa é muito mais funda, essa piscina é muito mais funda do que dar pé para você. E pior, você tá com essa visão ainda dos robôs russos aqui no Brasil, de que não, que é uma guerra justa e não sei o que lá, vai fazer o quê? Você vai acabar dando desculpa para a Rússia para tentar fazer uma espécie de acordo de paz em que ela mantenha o que ela já tomou na Ucrânia, o que é um absurdo. Não tem lógica isso. Falar com Putin agora é só piorar a situação. O Putin agora tem que ser derrotado militarmente, não tem outra alternativa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.